Olá a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa quarta-feira, na quarta-feira de esperança. Creio que a presença de Deus já está aí na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Que você possa ter esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus, que você possa parar tudo agora para exaltar o nome do Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus através da reflexão, que você possa separar esse tempo para louvar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Também você pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com outros familiares, para que outras pessoas também possam ver e assim também compartilhar com outros, para que assim outras pessoas possam ouvir mais e mais da palavra do Senhor, tá bom? Então que você possa, neste momento, adorar a Deus, exaltá-lo, agradecê-lo, dizer, através dessa canção, como nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a descansar nesse Deus Todo-Poderoso. Então vamos cantar a Deus, vamos cantar ao Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, cante mais uma vez. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Pai, nessa quarta-feira, Deus, que nós estamos aqui, Senhor Jesus, que eu estou aqui, Deus, e cada um está na sua casa, Pai, está assistindo, Deus, esse culto, Deus, de adoração, de louvor, Deus. Eu oro, Deus, por cada família agora, Senhor Deus, Pai. Eu oro, Deus, que a tua presença possa ser real, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Deus, a tocar cada coração, Deus, e transformar. Cada dia mais, Deus, cada pessoa possa sentir a tua presença, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, Pai, se há pessoas que neste momento estão ouvindo, Deus, está assistindo, Senhor Deus, que está enfermo, eu peço, Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a curar, a restaurar, Deus. Ó Deus, eu oro, Senhor Deus, Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja, Deus, restaurando a cada vida, Deus, Pai. Eu oro, Deus, não só por enfermidade, Deus. Eu oro, Deus, Pai, pela cura, pela restauração, sim, Deus. Eu oro, Senhor Deus, Pai, por libertação de vício, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, Pai, por cada pessoa, Deus, que está, Deus,
vítima, Deus, dessa doença, Deus, do Covid-19, Deus Pai. Eu oro, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha curar e restaurar, Deus, a sarar, Deus, o nosso país, Deus, a nossa cidade, Senhor Jesus. Nós possamos crer, confiar, Deus, e orar, Deus, uns pelos outros, Deus Pai, por nós mesmos, Senhor Deus, por nossa cidade, Senhor Jesus. Oro, Deus Pai, que cada um possa descansar em Ti, Deus, porque o Senhor, Deus Pai, sabe todas as coisas, Deus, e que tudo, Deus, possa cooperar, Deus, para o bem, Deus, daquele que ama a Ti, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Eu oro ao Senhor, Deus. Gera em nós, Deus, fé e esperança, Deus, ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que maravilha poder pertencer a esse Deus que sabe todas as coisas a nosso respeito, que conhece o nosso coração, que conhece o mais profundo do nosso ser, que está conosco nos tempos de adversidade, que está conosco em todos os momentos, que nos ama, que nos guia à sua vontade, que enche o nosso coração de esperança. Que maravilha poder pertencer a esse Deus. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós estamos nessa noite da esperança, cultuando, celebrando e também buscando em favor das nossas inquietações, em favor das nossas necessidades. Mas daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes eu quero falar com você sobre as programações da nossa igreja que tem acontecido aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Quero lembrar que hoje, na quarta-feira, nós temos a Noite da Esperança nesse horário das 8 horas da noite, e amanhã, muito especial, nós começamos mais uma rodada de estudos bíblicos, e amanhã nós damos início ao tema Sinais dos Tempos, e você não pode ficar de fora, você não pode perder essas ministrações que vão abençoar a sua vida. Tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje quer dizer o quê? Significa o quê? Jesus vai voltar agora? Quais são esses sinais que antecedem a volta de Jesus? Por que está acontecendo tudo isso? A palavra de Deus tem as respostas para mim e para você. Então serão 4 encontros estudando a palavra de Deus, nessa perspectiva de aprender mais sobre os sinais dos tempos e sobre o que está acontecendo no mundo à nossa volta, tá bom? Então, amanhã, quinta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, um estudo que vai impactar a sua vida, que vai ministrar o seu coração. Então, convide seus amigos. Nós vamos disponibilizar o link daqui amanhã cedinho para você poder mandar para o pessoal, e vamos repartir e compartilhar a palavra de Deus. É muito importante nós termos o conhecimento a respeito desses sinais que estão acontecendo nos dias que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, gente? Então não deixe de participar. No sábado, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live do JM. No domingo, 19 horas e 30 minutos, a nossa celebração, nosso culto online. E domingo nós vamos encerrar aquela série de mensagens sobre vida, ética e felicidade. Palavra especial de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida também, tá bom? Então não deixe de participar. Segunda-feira, 19 horas e 30 minutos, nós temos a nossa Hora da História, que é aquela parte, né, que nós estamos usando para ministrar a garotadinha aí de 4 a 12 anos. E fora isso, a programação acontecendo, né, os vídeos do Momento de Refrigério, os devocionais do JM, enfim, várias coisas acontecendo na nossa igreja, né, através dos nossos canais de comunicação aqui do YouTube, tá bom? Então não deixe de participar, se envolva e esteja com o coração aberto para aquilo que Deus vai ministrar à sua vida, tá bom? Agora eu quero orar por você e quero orar pela sua vida financeira, como sempre fazemos, né, nesse momento do nosso culto, entendendo que os nossos dízimos, as nossas ofertas fazem parte da nossa adoração a Deus, fazem parte do nosso compromisso com o Senhor. Lembrando sempre, né, que eu tenho dito aqui em todas as nossas reuniões, que nós adoramos a Deus também através da nossa vida financeira, porque entendemos que dízimo e oferta fazem parte do nosso culto, e nós adoramos a Deus com um coração grato, com um coração generoso, com um coração solidário. Precisamos ter essa perspectiva para poder abençoar outras vidas e abençoar outras pessoas que precisam tanto receber do Senhor, né, e também abençoar a nossa igreja para que nós possamos também ser abençoadores de outras vidas que precisam tanto, tá bom? E como é que você pode fazer para contribuir? Assim que eu terminar a oração, vai entrar uma telinha com os dados bancários da igreja, CNPJ, o número da conta, o número da agência, né, se você vai fazer uma transferência eletrônica, o código do banco para você fazer essa transferência eletrônica, e também, aí do seu lado esquerdo da tela vai aparecer um QR Code, onde você vai posicionar ali a câmera do seu telefone celular e você vai ser direcionado para uma página onde você pode ali gerar um documento,
né, com o valor da sua contribuição, e aí então você efetuar o pagamento através do seu aplicativo telefone celular, casa lotérica, na rede bancária, enfim, você escolhe, né, e esse documento não tem custo nenhum para você, apenas, né, para você gerar esse documento para que você possa também fazer a sua doação, tá bom? Então vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, adorando ao Senhor, né, glorificando ao Senhor, tendo esse coração grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, na certeza e na convicção de que o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Nós oramos, Senhor, na certeza e na convicção de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, nós apresentamos diante de Ti os nossos corações e clamamos, ó Deus, que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. Consagramos a Ti a nossa vida financeira, consagramos a Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ter um coração grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos também ser generosos para abençoar a nossa igreja e a vida de outras pessoas. Queremos ser solidários, ó Pai, para poder repartir com aqueles que não têm o que o Senhor tem nos dado. Então nos dá esse coração cheio da Tua presença, esse coração cheio de amor pelo Senhor e pelas pessoas, e que nossas vidas possam ser esse reflexo da Tua glória neste mundo, e possamos, ó Deus, agir e viver o Senhor Jesus em todas as coisas em nossa vida. Então consagramos a Ti este momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite para você que está aí nos assistindo. Hoje eu vou trazer uma mensagem para a sua vida. O nome da mensagem é A Esperança que Caminha ao Nosso Lado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Bom, a minha Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia nos trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia em que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. E disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntavam-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido enquanto partia o pão. Eu gostaria de orar com você. Pai, esta é a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco. Senhor, ministra o nosso coração, fala a nossa vida, Senhor. Precisamos, Deus, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que essa mensagem hoje, Deus, possa vir de encontro ao nosso coração e à nossa necessidade. Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a começarmos a entender esse texto, eu gostaria de trabalhar com vocês algumas questões, para a gente conseguir entender o contexto que esse texto está. A primeira coisa delas é que esse texto acontece, ele está registrado ali na história como depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então Jesus havia ressuscitado há poucas horas, ainda era o terceiro dia, o dia que ele tinha acabado de ressuscitar. Jesus havia aparecido a algumas pessoas, mas não havia aparecido a muitos. Então ainda se ouvia rumores, boatos, e se falava muito sobre o Jesus que morreu na cruz. Esse ali era o boato que circulava. E ali entre os discípulos já ali tinha ali a fomentação de que Jesus tinha ressuscitado. A segunda coisa que precisamos entender é sobre esses outros 2 discípulos. Eles não faziam parte dos 12. A Bíblia não comenta sobre eles em nenhum outro episódio a não ser esse. Provavelmente eles foram se achegando ao ministério com o passar desses 3 anos que Jesus exerceu. E a última coisa que eu quero falar com você é sobre a concepção que o judeu tinha sobre a ressurreição. Para o judeu era inconcebível a ideia de uma ressurreição sem ser o último dia da humanidade, porque para o judeu a ressurreição viria no dia de Yahvé, onde o Senhor viria e ressuscitaria todos os mortos. E ali sim haveria a ressurreição onde Israel triunfaria. Então eles não conseguiam entender muito essa ideia de alguém que ressuscitou. Isso não era ali algo aceitável na cultura deles. Bom, dito isso, eu gostaria de ir com vocês para o nosso primeiro ponto. Jesus vê a nossa falta de esperança. Jesus vê a nossa falta de esperança. Gostaria de ler com vocês de novo, agora só do verso 13 ao 24. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. A narrativa começa dizendo que esses 2 homens estão conversando sobre ali a morte de Jesus.
Eles sabem o que aconteceu, eles sabem ali dos boatos também da ressurreição, mas eles ainda não sabem toda a história. Eles estão ouvindo falar de algo que está acontecendo. Não sabemos nem se eles viram a própria crucificação, mas eles sabem sobre o que as pessoas têm comentado. E de repente, no meio dessa conversa, aparece Jesus, como alguém que eles não conhecem. Jesus aparece ali como um judeu comum, não aparece fazendo nada sobrenatural, nada diferente. Eles até acham que Jesus ali é um homem normal, eles não veem Jesus ali como o próprio Jesus. E no meio de tudo isso, Jesus começa a andar do lado deles de forma silenciosa, até que Jesus faz uma pergunta. Verso 16, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Podemos perceber que agora, Jesus ele faz uma pergunta para eles que ele já sabe a resposta. Jesus está conversando com eles, e nessa conversa, Jesus vai mostrando ali, Jesus vai observando ali, que a esperança deles está perdida. Eles estão tristes. Jesus repara que eles estão falando de algo com ali um peso muito grande. Jesus vai entendendo a dor daqueles homens. E Jesus faz essa pergunta, mesmo sabendo a resposta dela. Eu acho interessante quando Deus ele nos pergunta coisas que ele já sabe. Igual lá em Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva, e ele pergunta, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Ou quando Caim mata Abel e pergunta, onde está o seu irmão? Ou até mesmo quando o cego Bartimeu vem até Jesus e chega ali para a hora do milagre, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe, Deus ele já sabe essas respostas, mas há uma questão linda nisso. Deus ele quer nos ouvir. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter essa comunicação conosco. Eu acho isso fabuloso, eu acho isso maravilhoso. E Jesus faz isso com esses homens. Jesus ele vê a dor deles, mas ele quer ouvi-los falando sobre isso. Jesus tem ali um relacionamento com eles. Jesus não simplesmente escuta e faz ali algo maravilhoso, esplendoso. Não, Jesus escuta e mostra para eles que ele está ali com eles. Como alguém, como um amigo, como alguém ouvindo, interessado neles. O verso 17 diz, eles pararam com os rostos entristecidos. Podemos perceber que eles estavam sem esperança. Eles estavam tristes por causa da morte de Jesus. Eles não viam Jesus ali como o Cristo, mas eles viam Jesus como alguém que poderia salvá-los do domínio de Roma, como alguém que viria e faria uma grande revolução naquele momento. E por isso eles estavam tristes, porque eles viram ali alguém que era a esperança deles, olhando assim e falando, olha, é um herói, é um novo político, é alguém que vai realmente salvar a nação, alguém que vai vir aqui e tirar o poder de Roma, e nós vamos ser ali finalmente livres. E quando Jesus morre, a esperança deles vai embora. Aquilo que eles olhavam e confiavam é perdido. Mas Jesus, lá atrás, olhou para eles e os deu ouvidos. Jesus não simplesmente ignorou e falou, bom, eles não entenderam nada, eu vou deixá-los assim. Não, Jesus para, vê a dor deles, escuta eles e continua a caminhar com eles. Ele continua a ouvir quem era esse Jesus. E eles vão dizendo, ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso começou a acontecer, desde que tudo isso aconteceu. Então eles começaram a explicar para Jesus qual era a razão da sua tristeza. Eles começaram ali a expor toda ali a sua necessidade de ter ali um herói, de ter ali alguém como um salvador ali, não um salvador das suas almas, mas um salvador para aquela situação. Eu vejo um pouco disso em mim. Eles eram pessoas que conheciam Jesus. Eles eram pessoas que ouviram ali as pregações de Jesus, ouviram ali seus sermões, viram curas, viram milagres, ouviram o próprio Jesus falar de ressurreição. Mas quando acontece de fato isso, eles não creem.
eles duvidam, eles acham que aquilo ali, como eles falam lá na frente, eles levaram um susto com o que as mulheres falaram. Sabe, eles não têm uma total confiança e segurança naquele momento. Às vezes eu olho para a minha vida e me vejo em alguns momentos assim, onde eu sei que Ele é o Senhor. Eu ouço a mensagem dEle, eu ouço a palavra dEle, eu leio na Bíblia, eu encontro ali, mas há momentos em que a minha esperança vai embora. E eu fico preocupado, eu fico com medo, eu fico totalmente desamparado, eu questiono, eu pergunto, eu não sei o que fazer, eu fico confuso. Esses homens estavam assim. Jesus olha e vê eles assim. Eles tinham ali uma perspectiva, eles imaginavam que a salvação viria naquele momento, eles imaginavam que as coisas deveriam acontecer daquela forma. Mas há algo maravilhoso em tudo isso. Deus sabe a hora de todas as coisas. Ele sabe a hora de se manifestar. Ele sabe a hora de agir. Nós achamos que precisamos da solução naquele momento. Mas o Senhor é quem realmente sabe. Eles mostram-se descrentes ao milagre da ressurreição. Eles mostram-se descrentes àquilo que estavam dizendo que aconteceu. Mas será que isso é porque eles não reconheceram verdadeiramente quem é Jesus? Será que pelo fato deles não terem entendido realmente quem Jesus era, a esperança deles foram embora? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando nós duvidamos e quando nós olhamos e temos essas incertezas, nós nos esquecemos de que Cristo é aquele que Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós olharmos para Jesus como Cristo, saberemos que Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas. Se olharmos para Jesus como Cristo, sabemos que a nossa esperança está viva, ela ressuscitou ao terceiro dia. Eles não entendiam que Jesus era de fato o Cristo, era de fato o Salvador. Eles minimizam Ele, eles colocam Ele simplesmente como um profeta. Não podemos olhar para Jesus como alguém que disse palavras bonitas, como alguém que fez alguns milagres. Ele é o nosso Salvador. Ele é muito mais que isso. Ele é aquele que realmente veio e nos amou, morrendo numa cruz. Dessa forma, podemos olhar e saber que o nosso socorro vem. Nosso socorro, ele é presente. Deus sabe a hora. Deus sabe a hora de se levantar e nos salvar. Deus fez assim na cruz. E Deus, ele traz soluções para a nossa vida. Precisamos olhar para esse Cristo, precisamos olhar para esse que é o Senhor que ressuscitou, que venceu a morte, e crer e confiar. Bom, em segundo lugar, eu gostaria de tratar com você esse segundo ponto. Jesus mostra que Ele é a esperança. Verso 25 diz assim: E Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Nesse momento, Jesus entende que eles ainda não reconheceram que Ele é o Cristo. Então Jesus vai fazer algo lindo, Jesus vai começar a explicá-los o porquê Ele é o Cristo. Mas antes disso, Jesus traz uma advertência para eles. O verso 25 diz assim: E Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? A advertência de Jesus aqui não é uma reprovação a eles, não, pelo contrário. É uma chamada de atenção para que eles pudessem entender aquilo que eles já leram. Jesus não estava falando com leigos, Jesus estava falando com pessoas que conheciam a Escritura, mas que ainda não tinham entendido, de fato, ela. E assim como Jesus vai explicando, eles vão vendo todo o decorrer da história.
pois Jesus vai dando ali referências a eles. Eu olho isso para mim também, porque eu percebo que muitas vezes Jesus fala comigo sobre coisas que eu já li, sobre coisas que eu já vi, sobre muitas vezes uma passagem que eu li tantas vezes, mas Ele novamente se revela a mim naquele momento, naquela passagem. Jesus mostra a eles que aquela cruz, que era vergonha para muitos, para eles deveria ser motivo de alegria, pois ela iniciava o reino dos céus. Que ao olharmos para as Escrituras, que ao olharmos para Jesus, podemos sempre lembrar disso e entender isso. Somos leitores dessa palavra, somos conhecedores dessa palavra, eles também eram, mas às vezes nos esquecemos disso. E Jesus vem e nos mostra novamente, Jesus vem e revela novamente a nós a presença dEle em toda a palavra, mostrando quem Ele é. O verso 27 diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus começa a falar com eles, e Jesus começa a mostrar a eles quem Ele é. Quem Ele é. Jesus está falando sim com homens que caminhavam com Ele, mas que ainda não tinham entendido quem Ele é. Eu penso muito nisso quando eu estou com as minhas dúvidas, eu estou com os meus medos, eu estou com as minhas incertezas, e vem o Espírito Santo de Deus e começa a me lembrar de que o Senhor está comigo, de que o Senhor caminhou ao meu lado. Começa a me relembrar sobre essas coisas. Eu gosto muito de um texto de Jeremias 29:11, que fala sobre essa esperança. O texto diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jesus, Ele dá essa esperança novamente àqueles homens. Jesus não simplesmente ouve que eles não conhecem e vai embora, desiste dele, diz que eles não têm mais jeito. Não, Jesus mostra a eles quem Ele é. Jesus se revela a eles. E é maravilhoso isso porque Deus, Ele vem se revelar a nós. Deus, Ele vem mostrar a nós e nos trazer essa esperança de novo quando ela vai embora. O verso 30 diz, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, finalmente, esses discípulos, eles têm ali o vislumbre de quem é Jesus. E eles se maravilham com isso. Eles finalmente entendem isso. Não é maravilhoso isso? Saber que a nossa esperança está ao nosso lado, e ela insiste em se revelar a nós. Ela insiste em aparecer a nós novamente. Eu me pergunto, por que Jesus apareceu àqueles dois homens? Tantas pessoas que Jesus poderia aparecer, tantas pessoas que Jesus poderia se revelar. Por que aqueles dois homens? Imagino eu que, pela mesma forma, pelo mesmo motivo que Ele se revela a nós, que Ele mostra quem Ele é para nós, por nos amar. Ele vê que realmente não entendemos algo ainda, que estamos longe, que não merecemos o amor dEle por causa das nossas falhas, muitas vezes por causa da nossa incredulidade, mas ainda assim Ele aparece, Ele se revela, Ele fala a nós. Esse amor de Jesus é essa esperança. Jesus nos mostra que Ele é a esperança. Em último lugar, Jesus nos leva a anunciar a esperança. Verso 32 diz, e perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. A partir do momento que eles descobrem quem é Jesus, eles começam a anunciar. A partir do momento que eles descobrem quem é Jesus, eles começam a levar essa mensagem a outros. Eles testificam ali o que
Simão tinha visto. Simão Pedro viu o túmulo vazio e eles falam, sim, ele está vazio, ele ressuscitou. Eles estão com o coração ardendo, queimando, porque agora eles entenderam que a esperança deles estava viva. Agora eles entenderam que essa mensagem que as mulheres tinham dito, que o que Simão tinha visto era verdade. Jesus ressuscitou, a esperança não morreu. E não era simplesmente a solução para um problema, que é o que eles viam e achavam que Jesus iria solucionar. Era a solução da salvação. A nossa esperança, ela não simplesmente vem para acabar com um problema imediato que temos, mas ela vem para solucionar todos os nossos problemas, para trazer a solução da nossa vida. Por isso devemos depositar toda a nossa confiança nele. E eu gostaria de encerrar com o último versículo de Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cristo é a nossa esperança. Muitos estão passando por um momento de medo, de insegurança. Muitos estão ali não vendo a hora dessa pandemia acabar para as coisas normalizarem, e outros estão com medo de quando tudo isso acabar, o que será deles. Nós temos a resposta. Jesus é essa resposta. Que nós possamos entregar todos esses nossos medos, esses nossos anseios, essas nossas dúvidas a Ele. Porque Ele é a esperança e Ele vive. Ele é essa esperança que caminha ao nosso lado. Não era porque Ele estava em silêncio do lado dos homens de Emaús que Ele estava sem entendê-los e sem ver a dor deles. No momento certo, Jesus fala, entende a dor deles. Jesus vê a falta de esperança e traz de volta a esperança. E dessa mesma forma, Ele pode fazer na sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua mensagem. E obrigado, Deus, por Jesus Cristo que nos salvou e essa nossa esperança viva. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai, de estar na Tua presença e de ser, Senhor Deus, cheio pelo Teu Espírito Santo. Senhor, cuida da nossa alma. Nos dá, Senhor Deus, essa segurança, que possamos, Deus, a partir de hoje, confiar totalmente no Senhor e descansar, Deus, sabendo que o Senhor fará o melhor para nós. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Podermos ter esse Jesus, a esperança firmada nele, um Jesus que nos olha com esperança, que gera esperança em nosso coração, que nos leva a repartir essa esperança àqueles que ainda não conhecem. É esse Jesus que eu e você servimos, que renova a nossa esperança. E agora que nós vamos orar no pacto de oração, eu quero que você coloque o seu coração e a sua vida dessa forma diante do Senhor, crendo que Ele é a esperança que eu e você precisamos, crendo que Ele é a esperança que nos move para aquilo que é a vontade de Deus. E aí então, quando nós colocamos essa esperança nele, nós podemos clamar, nós podemos orar e aguardar a salvação, aguardar a resposta do Senhor. Você sabe que o Senhor normalmente ele vai responder de 3 maneiras. Quando o nosso coração está alinhado com o coração do Senhor, o Senhor diz, sim, é isso. E aí então nós recebemos do Senhor aquilo que nós estamos buscando dele. Mas também Deus diz não. E o não de Deus, ele é proteção. Na maioria das vezes é verdade que essa proteção é uma proteção contra nós mesmos. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer com aquilo que Deus tem reservado para nós. E Deus não é irresponsável, Ele nos protege. Para que nós possamos andar na presença dEle e viver com fidelidade diante do Senhor. Mas também tem uma terceira forma que Deus responde às nossas orações. E a terceira forma é quando Deus diz, espera. E o espera de Deus é promoção. Porque essa promoção vai nos preparar para algo melhor que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então, nessa perspectiva, crendo dessa forma naquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, é que eu quero convidar você a participar do nosso pacto de oração. Não custa lembrar, o pacto de oração é uma campanha por 7 semanas que você faz, em que você apresenta diante do Senhor a sua necessidade, que você apresenta diante do Senhor o seu pedido, né? Não só no dia do culto, mas você vai orar durante toda a semana, né? Para que toda a quarta-feira tenha esse momento especial em que nós vamos unir a nossa fé, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor.
né? E sempre acontece nessa dinâmica. Adoramos a Deus com as canções, fortalecemos a nossa fé através da palavra de Deus e depois nós oramos e clamamos ao Deus por aquilo que nós estamos buscando dele. Então, é nesse espírito que eu quero que você ore nessa noite conosco. Você que está no pacto, né, já sabe, abraça a resposta, e você que nessa noite quer começar uma campanha de oração em favor de alguma área da sua vida, seja qual for essa área, faz esse gesto assim, ó, que simboliza que você está abraçando a resposta pela fé, e creia na resposta e no agir de Deus. Vamos falar com Deus? Pai Celestial, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Deus, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós buscamos em Ti. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração. O Senhor sabe aquilo que tem afligido a nossa alma. E por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos unir a nossa fé e clamar ao Senhor para que o Senhor intervenha nessa situação que está sendo apresentada diante do Senhor agora. O Senhor conhece todas as coisas. E nós cremos na resposta do Senhor. Porque a única oração que o Senhor não responde é aquela que não é feita. E nós estamos clamando a Ti. E o Senhor tem uma boa resposta. E o Senhor tem bênçãos sem medidas para as nossas vidas. E o Senhor vai à frente, nos ensinando, nos capacitando e principalmente nos preparando para receber do Senhor o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Pai, eu peço mais uma vez, em nome de Jesus, intervenha nessa situação que está sendo apresentada diante do Senhor agora. Intervenha neste problema, nessa luta, nessa dificuldade. Renova a nossa esperança no Senhor todos os dias, para que nós possamos perseverar, ter persistência, clamar ao Senhor e jamais perder a esperança, crendo que o Senhor vai responder às nossas orações e principalmente que nós vamos testemunhar dos feitos poderosos do Senhor sobre a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Creia na resposta de Deus. Creia que Deus tem vitória. Creia que Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós fazemos assim, nós renovamos a nossa esperança no Senhor. Como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que tiveram a sua esperança renovada, que seus corações aqueceram quando estavam ouvindo aquilo que Deus tinha reservado para a vida deles. Amém? Estamos encerrando mais uma noite da esperança. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado e falado ao seu coração. E quero desafiar você a perseverar naquilo que você está buscando no Senhor, tá bom? E perseverar também na campanha de oração. Quarta-feira que vem estamos de volta com a nossa Noite da Esperança, uma palavra de Deus para a sua vida, um momento especial de clamarmos ao Senhor, na certeza e na convicção de que Deus está agindo sobre a vida de cada um de nós, tá bom? E não esquece, amanhã, meio-dia, a nossa live do meio-dia, e às 19h30, o primeiro estudo dos sinais dos tempos, o estudo bíblico, a matéria especial que Deus vai ministrar aos nossos corações, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado na presença de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tchau!